Bom, vamos lá. Queria falar para vocês um pouquinho sobre a habilidade de ser coach. Como nós vimos no vídeo anterior, eu falei para vocês sobre uma habilidade que nós temos já no piloto automático, que é a habilidade de dar conselhos. Quando nós estamos trabalhando nas nossas equipes, trabalhando o desenvolvimento de outras lideranças, é muito comum e muito automático nós darmos conselho às pessoas. Mas como a gente já viu no vídeo anterior, existe um grande problema em dar conselho, que pode gerar alguns obstáculos, que é você simplesmente dar a outra pessoa o seu modelo de mundo. E o que a gente pode fazer ao invés de dar conselho para as pessoas? A gente pode fazer coaching. Como todos vocês sabem, o coaching é hoje uma palavra muito bem difundida e divulgada no Brasil. Uma simples busca no Google, você irá encontrar diversas escolas que oferecem informação em coaching. Porém, o coaching que nós iremos tratar aqui nessa aula é sobre a habilidade de fazer coaching. Isso é uma coisa muito interessante, porque hoje nos Estados Unidos, quando você fala o termo coaching, facilmente as pessoas associam o coaching à liderança, o coaching como uma habilidade que todo e qualquer líder deve ter. Assim como o líder deve conhecer formas e maneiras diferentes de dar feedback, de trabalhar a sua inteligência emocional, de desenvolver as suas equipes de diversas formas possíveis, o coaching entra como uma das habilidades essenciais para todo líder. E no contexto da liderança Lean, o coaching se faz presente também. Assim como o próprio SEO do Google, Eric Schmidt, disse uma vez, todo mundo precisa de um coach. Confere o vídeo dele aí. I received so many different kinds of advice, I don't know where to start. One that comes to mind is to have a coach. Our board member in 2002, John Doerr, said, you need a coach. And I said, well, I don't need a coach. I'm an established CEO. Why would I need a coach? Is something wrong? He said, no, you need a coach. Everybody needs a coach. So Bill Campbell became my coach and has served Google very well. Every famous athlete, every famous performer has somebody who's a coach. Somebody who can watch what they're doing and say, is that what you really meant? Did you really do that? They can give them perspective. The one thing people are never good at is seeing themselves as others see them. A coach really helps. Assim como o próprio Eric Schmidt disse, todo mundo precisa de um coach, eu gostaria de também trazer para vocês essa necessidade da gente se desenvolver enquanto coach. O que é a grande diferença então? Por que a gente deveria ser mais coach e evitar então de dar conselho para as pessoas? O grande viés e o grande pulo do gato nesse momento é que quando a gente está trabalhando num modelo que não é o modelo de coaching, facilmente a gente é atraído a fazer parte do problema das pessoas. Deixa eu dar um exemplo. O meu coach chega para mim, ou o meu time, os meus liderados vêm até mim e me trazem um problema. Se eu, nesse momento, não tiver com o meu mindset voltado a fazer coaching, eu facilmente tento explorar um pouco mais o problema daquela pessoa. E se eu explorar um pouco mais o problema daquela pessoa, estou facilmente fazendo parte daquele problema. E como vocês sabem, o líder, para poder criar outros liderados, ele precisa sim provocar o protagonismo dessas pessoas. O coach que veio ali, o liderado que apareceu para você, quem trouxe o problema, eles são responsáveis em resolver o problema. Você como coach, como Lean Leader, precisa fazer o quê? Ajudar essas pessoas a criarem um novo contexto, um contexto de aprendizado ao redor do problema. Dessa forma, as pessoas vão se sentir mais seguras em começar a caminhar em direção à resolução do problema. Então, qual seria a dinâmica, qual seria o exercício para quem quer trabalhar a habilidade de coaching? Ao se deparar com um problema que alguém trouxe até você, ao invés de perguntar mais informações sobre o problema em si, pergunte à pessoa como é que ela está estruturando no mindset dela a forma de resolver o problema. Conseguem perceber a diferença? Então, quando eu estou aconselhando, quando eu estou mentorizando alguém, eu acabo perguntando sobre o problema em si. E aí, facilmente, eu coloco a minha experiência em jogo. Quando estou no modo coaching, eu pergunto sobre a forma com que a pessoa está estruturando a resolução desse problema. E aí eu faço perguntas sobre a capacidade que ela tem de resolver o problema. Exemplo, uma pessoa que chega um problema de data para poder entregar algum projeto para o cliente.
Ao invés de perguntar o que está acontecendo, mas por que a gente não entregou, o que está pegando, pergunte. Como é que você vê isso se realizando nas próximas horas? Como é que você vê isso se realizando até o final do dia? Pergunte como, pergunte o que precisa ser feito para que possa acontecer uma formalização. Perguntas como essa, quando você usa o como e o que, você sim provoca o seu time, as suas pessoas a pensarem de forma diferente, a elas se colocarem no papel de grandes resolvedores de problemas. Ok? E aí, para poder fechar, gente, quais são as outras formas que nós temos de trabalhar um pouco mais, exercitar um pouquinho mais esse nosso lado coaching? Através de perguntas poderosas e através desse convite a uma nova perspectiva. E o que eu quero que vocês saiam com grande força dessa aula é entender o seguinte: o problema está no coach, está com ele. Ele é a pessoa responsável em resolver. Você, como coach, é responsável em facilitar a jornada do seu coach. Como? Perguntando, fazendo convite para poder explorar novas perspectivas. E o que poderia ser um convite para uma nova perspectiva? Se o seu coach perguntar para você, como é que você resolve isso, ou me ajuda a resolver isso, pergunte a ele. Se você fosse eu, qual seria a sua atitude? Qual seriam as suas ações? Qual seria a sua ação agora para poder encaminhar esse problema? Provavelmente ele vai ter uma resposta para você. Legal? Se liga no próximo vídeo que nós teremos mais estratégias para trabalhar a habilidade de coaching. Valeu!